Olá pessoal, boa noite. Então estamos aqui só um instantinho, que a minha conexão tá fraca, peraí. Eu sou Edna Mello, criadora do programa Você Cure Sua Vida Amorosa, e hoje eu estou aqui para nós conversarmos sobre por que é que eu atraio pessoas erradas, né? Homens errados para minha vida. E aí eu quero deixar isso para homens e mulheres, né? Não só homens. Então vamos ver como é que isso funciona. Essa é uma queixa que eu vejo no consultório. As mulheres chegando e dizendo, né, o quanto elas esperam de um relacionamento e vão na expectativa e investem, e na verdade quando chega lá, né, os homens não. Então, o que realmente acontece? Então, eu gostaria que você, se você estiver junto aí, vai colocando para mim como é que você se sente, se você está nesse patamar, se encontra realmente esses homens, né? E o que eles trazem e o que vocês esperam, tudo bem? Enquanto isso, eu vou me apresentar. Eu sou Edna Mello, eu sou terapeuta transpessoal e já trabalho há alguns anos em consultórios, né, com desenvolvimento pessoal, com mulheres, com famílias, com homens. E por conta de todo esse envolvimento e toda essa questão do relacionamento amoroso, foi que eu acabei vindo para a internet e trazendo esse tema, né? Cure sua vida amorosa, para ver se a gente tem condição de compreender, né, o que se passa conosco e poder estar realizando ou vivendo ou encontrando relacionamentos mais saudáveis. Bem, o que acontece quando nós estamos falando, né? Por que eu atraio homens errados, né? Homens com problemas, que é o nosso título de hoje. Bom, nós podemos ver isso sobre vários ângulos, né? Várias coisas podem nos levar a isso. Geralmente, homens e mulheres, que você atrai homens, né, problemas, e homens que atraem mulheres problemas, geralmente a causa disso é na infância. A gente tem aí algumas questões de infância. Mas eu gostaria, antes da gente estar prosseguindo com isso, se você, né, está nessa condição de encontrar homens errados, homens problemas, homens comprometidos, homens, né, que não querem compromisso, tenta lembrar, né, agora, um primeiro momento em que isso ocorreu. Ou em que primeiro momento que você começou a prestar atenção nisso, nesses homens, né, que surgem como problemas. Enquanto isso, a gente vai aqui prosseguindo. E aí, de um modo geral, essas coisas vêm da infância. E aí temos algumas coisas. Por exemplo, uma criança que conviveu, né, com lares desarmoniosos, onde os pais discutiam muito, onde ela via muita agressividade, muita violência. Pode ser por aí. Uma outra coisa, os pais, né, podem até ter discutido, ter ficado mais agressivos, ou ter discussões e a criança olhar e interpretar aquilo como agressividade. Porque tem crianças que são mais sensíveis. E aí quando ela olha o adulto falando mais alto, ou ela vê as pessoas mais alteradas, aquilo para ela tem uma proporção maior que para outras crianças. Uma outra coisa que a gente observa em pessoas, né, que atraem relacionamentos, homens diferenciados do que ela deseja, ou mulheres diferenciadas do que ele deseja, é quando os pais, né, principalmente a mãe ou o pai, fazem os filhos de confidente. Isso acontece muito. A mãe tem lá problema com o pai, as coisas não correm bem, e elas vão comentar com as crianças. Perfeito? Ou então, o menino, né, tá lá com problema e a mãe vai comentar com ele. O pai é mais difícil, mas a mãe vai lá e comenta. O que acontece? A criança começa a formar uma imagem, uma teia interna, né? E aonde isso vai formando o quê? Uma crença.
tá? Uma outra coisa que pode levar também, né, a gente a escolher homens ou mulheres errados, é também os relacionamentos. Você vai relacionar uma vez, não dá certo, vai relacionar na outra, não dá certo, vai na outra, não der certo, criou uma crença. E aí você passa a dizer, olha, eu não tenho sorte com relacionamento, eu só atraio homens ou mulheres problema. Nossa, as mulheres que aparecem para mim não são boas, os homens que aparecem para mim não são compatíveis com o meu jeito de ser. De um modo geral, é isso que a gente tem. A gente tem essa formação da infância, ou pode ser pela interpretação, ou pela vivência mesmo que a criança teve, e depois também esse conviver, né, os pais fazendo essa confidência, né, comentando, colocando os filhos. Gente, isso é uma situação muito delicada, que nós vamos pegar depois no consultório. Os pais, por favor, evitem de estar comentando com seus filhos o que acontece com o casal, porque a criança, ela não tem essa clareza de separar o que é de um e o que é de outro. Normalmente, né, essas mulheres, principalmente as mulheres que hoje encontram os homens errados, o que acontece? Lá, num determinado momento, e muito provavelmente nessa fase de 2 a 6 anos, ela fez uma escolha. Ela escolheu a mãe para proteger do pai. Né? Porque se a mãe foi lá, ou ela viu, ou a mãe falou, ou ela assistiu, ela conviveu com aquilo, ela vai lá e toma um partido. Na hora que ela toma um partido, ela fica contra o outro. Bem, e aí tem uma crença, né? E o que é crença? Gente, crença é um pensamento. É algo que você aprendeu, que concluiu e que aí passa a ser uma sistemática. E engraçado que a gente vai alimentando a crença, e aí você diz assim, vamos lá, uma crença que é comum, né, para quem encontra pessoas erradas. Bom, homem não presta, né? Ou então, todas as mulheres são exploradoras. Tudo bem, você tem lá aquele pensamento, e aí até fala na brincadeira, às vezes nem fala tão sério, mas aquele pensamento está lá e vai e encontra alguém. Encontra alguém, começam a conversar, não sei o que acontece? De alguma forma o relacionamento não caminha. E aí quando ele não caminha, qual a primeira coisa que a pessoa vai dizer? Olha, eu não falei? Homem não presta. Olha, eu não falei? Mulher só serve mesmo para explorar. E aí tem uns comentários aí, né? Que mulher quer que sustenta, que mulher não quer trabalhar, que mulher quer que o homem paga tudo. Então, são os pensamentos, as crenças que a gente tem. E disso, você vai alimentando. Como é que você sabe que tem uma crença? Independente, antes de você até ir para os acontecimentos, como é que você percebe que tem uma crença? Olha, crença surge, gente, sabe como a gente descobre? Da maneira mais tola, nas brincadeiras. Eu tinha uma aluna que ela falava que queria casar. Não, eu falava de relacionamento, eu quero casar, puxa vida, eu preciso encontrar alguém, não sei o quê. E nas brincadeiras, quando se falava de casamento, para ela não se sentir muito mal porque queria casar, o que ela dizia? Que eu não quero casar, que eu não vou lavar cueca de homem. Acabou. Está lá, né? Então ela está fazendo um decreto, ela está dizendo que ela não quer lavar cueca de homem. Então acabou, se ela não quer lavar cueca de homem, então ela não vai conviver com o homem. E aí quando as coisas acontecem, ela fala, tá vendo? Eu não falei que homem não presta? Bom, agora, então assim, a gente vai perceber as crenças de 2 formas, tá bom? Primeiro, nessas brincadeiras que nós fazemos, que a gente faz, né, brincadeira como essa moça falou aí olha, pode colocar aí, pode colocar sua dúvida, viu, porque você me ajuda a estar vendo, a estar direcionando, né, o que você está precisando. Porque eu estou falando aqui para a gente poder ter um contexto do assunto. Mas se você colocar o seu comentário, colocar a sua ajuda, isso vai dar o direcionamento que você precisa. Né? Porque às vezes eu tenho um direcionamento e você precisa de uma outra coisa. Bem, então assim, qual a outra forma que a gente percebe a crença? Uma outra coisa é que aí vai precisar de um pouco mais de cuidado e de atenção.
Boa noite, Vivi. São aquelas minhoquinhas que ficam zanzando por dentro. Sabe? Você tá, por exemplo, você tá lá fazendo uma atividade, e aí de repente aquele pensamento passa. Ou então, você está lendo um artigo, ou você está olhando alguém, quer ver, na paquera, como é legal? Assim, você está olhando alguém, você viu alguém interessante, né? E aí, você está lá olhando e tal, e aí assim, nossa, mas será? Nossa, é tão bonito, né? Puxa vida, tão bem, do jeito que eu gosto, né? Bem apresentado e tal. Mas será que ele é mulherengo? Nossa, será que ele é mentiroso? Aí, será que ele é casado, né? Até aí tá vendo se é casado, se é solteiro, é natural. Mas aquelas coisas que a gente acredita, elas vão passando de levinho. E a gente não dá muita atenção porque pensa que é uma investigação. Ou então, tem uma outra coisa que fala também, que é muito interessante, você vê lá um camaradinha do jeito que você gosta, né? Todo bem apessoado, todo bonito, né? Um galanzão lá, tal. Você olha e fala assim, nossa, mas será que é pra mim? Será que eu mereço um negócio desse? Ou será que é pra mim mesmo isso? Ou ainda, quando o relacionamento começa a caminhar, você quer ver um jeito que você termina com um relacionamento independente da pessoa estar no rumo certo ou não? Você começa um relacionamento, né, e aí os dois estão se encontrando, passou a fase da atração, começaram a se encontrar, começaram a sair, e começa internamente o bichinho do ran. Você conhece o bichinho do ran? Acho que você nunca ouviu falar, né? É aquele bichinho, sabe aquela garganta? Aquela coisinha que fica? Pois é. Então, assim, esse ran que a gente tem aí, Elise, muito obrigada, viu, de você ter compartilhado do vídeo, viu? Olha, se você estiver gostando, compartilhe, que pode ser que outras pessoas tenham também essas dúvidas. O bichinho do ran é aquele que começa a trazer dúvidas. E aí, assim, você tá saindo, olha, você nem sabe quem é a pessoa. Mas será que... nossa, mas tá tudo muito bom, né? Puxa vida. Mas será que é isso mesmo? Será que ele não está mentindo, não está fingindo? Porque tá bom demais, está muito tranquilo. E aí o camarada chega atrasado. Aí não falei, ó, já chegou atrasado. Puxa vida, né? Já começou. Tava indo muito bem, olha, já começou. Já ele dá cano, já. E aí a pessoa não liga, né, no tempo que você espera. Tá vendo? Eu não falei? Nem liga, nem toma conhecimento, passa a semana inteira aí sem falar comigo. E a gente começa a plantar uma desavença interna que vai criando uma irritação, e independente do camarada estar no seu jeito ou não, um belo dia você se irrita, cria uma situação e termina. E aí quando você termina, você respira aliviada. Nossa, não falei? Ainda bem que eu terminei, porque assim, antes que ele termine comigo, eu termino com ele. Perfeito? Bom, aí nós estamos falando de crença, né? Que é essa crença que a gente tem, que vai... Isso tudo que eu estou falando é de crença. Porque você tem um comportamento interno que vai levando uma ação externa. E você sabe como é que a gente funciona? Primeiro a gente pensa, depois sente e depois age. Então, nós estamos aí numa crença de que relacionamento não é pra mim, eu só atraio homem errado, que eu não posso, não arranjo homens comprometidos, enfim, eu não tenho sorte nos relacionamentos. Esse é o meu pensamento. E isso vai me trazendo o desconforto, um descompasso interno, uma aflição, uma angústia, uma ansiedade, porque eu gostaria que fosse diferente. E aí eu vou agir em cima disso. E o agir em cima disso vai me trazer algumas consequências. Sabe qual é uma delas? É assim, eu fico na ansiedade e quero relacionamento. E aí, eu quero tanto, mas eu quero tanto, e eu insisto tanto, que eu engato na primeira oportunidade que eu tenho. E eu engato. Aí eu engatei, eu queria um relacionamento, eu queria alguém, estou engatada, pronto, eu nem dei o tempo, né, para que a minha alma me mostrasse
se aquela, ou às vezes até mostrou, mas eu não vejo, porque eu quero ter um relacionamento. Eu não consigo ficar sem ninguém. Eu não consigo ficar sozinha. Então, um dos motivos, né, de eu estar lá indo buscar pessoas erradas, liga nessa minha ansiedade. Perfeito? A outra é o quanto eu não quero um relacionamento. Gente, é muito difícil falar isso, né? E eu sei que você não vai concordar comigo. Mas, ó, nós estamos falando de uma inconsciência. Se eu tive lá na infância todos esses desencontros com relacionamento lá dos meus pais, ou das pessoas que estavam na volta, ouvi dos meus pais, ou da minha mãe, ou de quem estava na volta, os comentários sobre o relacionamento. Como ele funciona, como é que era, como é que caminhava. Aí comecei a vivenciar algumas coisas, né? Claro que eu vou para um relacionamento na metade, né? E até vou falar disso, vamos na metade. Se eu vou na metade, isso simplesmente vai confirmar o que eu estou sentindo. Então, internamente, eu não acredito em relacionamento. Bem, vamos falar um pouquinho da consequência disso. Se eu estou lá na infância, meus pais têm questões, ou eu concluo que o relacionamento não é bom, e aí eu estou numa vivência de pai e mãe, e o meu pai não trata bem a minha mãe, eu vou tomar um partido. Legal. Se eu tomei o partido da minha mãe, a minha mãe representa o feminino, eu fiquei no feminino, então eu estou brigando com o masculino. Eu estou rejeitando o masculino. Por quê? O meu pai representa o masculino. Tudo bem? Então, eu estou protegendo a minha mãe, porque a criança tem lá, ela vai tomar partido de proteção, ela se identifica com a dor da mãe, pode ser do pai, mas nós estamos falando da menina, se identifica com a dor da mãe, e aí o que acontece? Ela toma uma rejeição com o pai. Tá bom. Então ela vai ficar uma menina, ela vai crescendo, geralmente a gente cresce nisso, né? Ela vai crescendo uma pessoa às vezes muito forte muito forte no masculino, não? Porque ela tá somando, tá no masculino, porque ela rejeitou o pai, mas tomou o masculino para ela. Por quê? Se ela rejeitou o pai, ela vai ter que seguir com a força do masculino. Ela não vai querer compartilhar isto. Bom, e aí quando fica moça, né, quando a gente vai da adolescência para frente, nós não conseguimos reconhecer, reverenciar, querer ter o masculino. Isso não é claro na nossa cabeça. Mas quem manda não é a cabeça, é a emoção. Então, na emoção, a gente já vai dividida. Ou nós vamos muito fortes e batemos de frente com o homem, né, que vem com a força masculina. Geralmente a gente não vai lá escolher uma força masculina, mas de qualquer forma, você está muito forte porque precisa ter o masculino e o feminino. Então, o feminino, ele fica, vamos dizer assim, se você escolheu a mãe, o feminino ele vai ficar forte, mas ele fica forte na dor. Na dor, né? Então você pode ter um feminino que fica reclamando, um feminino que não considera a sensibilidade como fraqueza. Então o que acontece? Você vai num feminino dolorido e fica no masculino forte. E não reconhece o masculino fora. Por quê? Você não quer um relacionamento porque você tem como modelo aquilo que ficou lá atrás, né, o que você viu lá do seu pai e da sua mãe. Este é o modelo que você tem. Como está vencendo isso, né? Porque, na verdade, o tempo vai passando e isso vai se fortalecendo. E à medida que nós vamos passando, né, encontrando esses homens pelo nosso caminho pela frente, e ó, nós estamos falando de relacionamentos amorosos, mas você vai ter isso nas amizades, você vai ter isso no trabalho, né, chefes
com quem você vai lá e bate de frente. Né? Você vai ter isso na afetividade, pode ter com os filhos. Né? Mesmo que casa tem os filhos, você vai bater de frente com os filhos. Bom, como resolver isso? Olha, nós vamos falar isso aqui no sentido de resolução, mas é um caminho. Primeira coisa a fazer é esse reconhecimento do pai. Primeiro separar, sabe? O que teve lá no casal era a questão do casal. Você é filho, é filha. Você participou disso, mas não é. A questão é deles dois. Então a primeira coisa é separar. Mas aí nós estamos na emoção, né? Tá protegendo a mãe. Tá bom. Então saber, mesmo que você não consiga, neste momento é isso. Olha, separar essa questão. A segunda coisa é reconciliar. É aceitar este pai. Ou no caso, né, do rapaz, aceitar esta mãe. E como é que é aceitar a mãe? Ou o pai? É justamente compreender que quem estava lá era o homem. E o homem não está com a filha. A mulher não está. Quem está com a filha é o pai. Quem está com o filho é a mãe. Olhar para este ser, que estas questões foram de pai e de mãe, e que enquanto pai foi no melhor. E é um trabalho, né, de gratidão, de amorosidade, de reconhecimento. E você vai dizer, mas puxa vida, como é que eu posso fazer isso se este homem maltratou a minha mãe? Se esta mulher maltratou o meu pai? Tá. Então, como que a gente pode compreender isso? Não é mais a criança agora, é o adulto. Eles fizeram o melhor deles. Isso leva um tempo, né? Então, essa reconciliação, esse olhar para eles e agradecer o que eles lhe ofereceram, porque você só está aqui por conta deles. Mas, de qualquer forma, dentro das condições, você cresceu, você foi cuidado, foi alimentado, você estudou, dentro do que eles podiam. E aí, tem uma frase que eu vou deixar aqui, não importa o que fizeram de você. Importa o que você fez do que fizeram de você. Então pega tudo isso e vê como que você pode colocar isso a seu favor para a sua vida hoje. Como que essa história lá de casa, né, serve para fortalecer você hoje nos seus relacionamentos, de um modo geral, não só no relacionamento amoroso. E aí, na medida que você vai fazendo isso, vai olhando para esse pai, né, de um olhar diferente, para essa mãe, nesse coração mais aberto, você também vai olhando para fora, né, para fora, para estes homens que estão aí e que estão se aproximando e que fazem parte da sua vida, você vai mudando a sua vibração. Da mesma forma que agora você tem uma vibração de rejeição, engraçado, né? Porque ninguém percebe esse campo, né? A gente não percebe isso. Por quê? Porque nós não conhecemos mesmo. A gente chama isso de espiritual. O que é espiritual? É a emoção. A emoção que a gente tem aqui dentro, gente, seja ela qual for, ela sai. A gente fala que ela vibra, né? Ela vai vibrando, ela vai se espalhando. E nós nos encontramos nesta vibração. Então o que acontece? Esses laços de simpatia ou de antipatia, eles são formados dentro disso. Então, você vai andando e encontra com alguém que você gosta. Teve lá, a gente chama isso de identificação. Essas energias se identificaram, ficaram próximas, é do mesmo teor. E aí você vai no outro, né, e antipatiza. Não tem problema nenhum, é a mesma. Então, assim, tem um contrário de emoção. Então, não identificou, ou identificou com o lado denso, que não é essa conversa de agora, não é a nossa conversa hoje. Então, nós vamos nos encontrando e nos identificando. Isso
muito mais na atração amorosa. Esses encontros que nós estamos falando aqui faz parte da lei da atração. Então, o que você vai emitindo de você, você já deve ter ouvido falar disso muitas vezes, você vai emitindo, né, você atrai, isto é, você encontra com o semelhante e ele vem para você. E é interessante porque, às vezes, quando você está legal, né, você está bem, e essa vibração está positiva, está legal, está boa, aí você, assim, você está no carro, alguém te dá passagem, perfeito? Aí você está na rua, a pessoa é gentil, aí você vai na loja, o menino te atende bem, perfeito? E aí, quando você levanta com o pé esquerdo, né, tem dia que a gente levanta virado, não é? Então, quando você levanta virado, aí, assim, o outro quase te bate. Perfeito? As pessoas vão te pressionando no trânsito. Na rua as pessoas esbarram e nem pedem desculpa. Se está no metrô, alguém pisa no pé. Perfeito? Os meninos atendem mal nas lojas. Então, olha, quando vocês tiverem essas coisas meio arrepiantes aí, que a gente olha e fala, nossa, a bruxa está solta? Está solta mesmo. Olha o que você está encontrando aí fora. Bom, nós falamos isso das coisas. Isso vale também para os relacionamentos. E aí, quando eu vou saindo, eu vou para a festa. Né? Eu vou lá para a balada. Eu me aprontei, tô bonita, tô ótima, tô linda, de mau humor, aborrecida, com aquelas minhoquinhas aqui, né? Porque quem será que eu vou encontrar? Porque, sei lá, porque aquela coisinha que fica zanzando aqui. E vai. Tudo bem, tá brincando, tá dançando, tá esparecendo, aquilo tá saindo de uma certa maneira, e aí, de repente, chega lá um bichinho, né? Alguém se identifica. E quando vocês vão ficar juntos lá, que você olha, é grosseiro, perfeito? É mal educado, não sabe se portar com uma mulher, é avançado. E aí, coisas que vão irritando, caramba, eu saio da minha casa para me divertir, encontro um sujeito deste. Pois é, de que jeito você saiu? Então, tenha um hábito também, né? Vai sair, é assim, se você não tem o hábito da prece, e prece não é essa prece que a gente tem de se colocar numa condição, pedir proteção para onde você vai, vibrar para que tudo corra bem, vibrar para aquelas pessoas, né? Ter um pensamento amoroso e agradável para as pessoas que lá estarão, para você ser bem recebida, para tudo correr bem. Isso vale, gente, para todos os dias. Quando você sai do seu trabalho, né? Se você não tem o hábito da prece, tem um pensamento de gratidão. Nossa, muito obrigada, olha, eu pude levantar, eu pude sair da minha cama, eu estou podendo ir para o trabalho, eu tenho um trabalho para ir, graças a Deus, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade, por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, e que tudo corra muito bem, e que todas as pessoas também fiquem bem e sejam atendidas em suas necessidades. Acabou, e vai embora. Leve e solta. E aí, quem você encontrar pelo caminho, muito provavelmente vai estar nessa vibração harmoniosa, nessa vibração de bem-estar. E o bichinho seu também. Perfeito? Também. E aí, o que acontece? Nesse comportamento, você começa a dissolver essas densidades da crença. Tá? Nós vamos fazer um exercício aqui hoje, né? Porque se você tem uma história aí, as pessoas não se colocaram, mas se quem está me ouvindo tem uma história de encontrar homens errados, ou homens que não querem compromisso, ou ainda homens casados, né? Ou mau elemento, enfim, homens que você considera que não são compatíveis com você, isso é dolorido, porque cria sim uma expectativa, você gostaria sim de ter alguém e não é desta forma. Então acaba ocorrendo duas coisas. Primeiro, uma rejeição, né? Nem sempre a pessoa rejeita, mas uma rejeição da vida, de ter o que você quer. Segundo, que mais uma vez se frustrou, porque queria que fosse desse jeito e foi de outro. Então,
se tem essa história, comece a entrar num pensamento de gratidão. Em vez de você ficar pensando o quanto você não é atendida na sua necessidade, né? Porque assim, o quanto chega de homem errado, e cada vez que você olha para a primeira questão, a segunda, né? A primeira não, a primeira você vai olhar. A segunda questão que vem é, mas será? E aí aquilo vai ficar vibrando, a gente chama, né? Vai ficar cantarolando na sua cabeça. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma dica aqui, que você pode fazer isso, ao invés de você ficar brigando com os homens que você acha errado, faz diferente. Agradeça o homem que você quer. Que homem você quer? Que é a nossa conversa de amanhã, tá? A nossa conversa de amanhã é: que homem você quer? Que tipo de homem você deseja? Perfeito? Então tá bom. Que homem você quer? E aí, começa a agradecer. Muito obrigada, né, por este homem maravilhoso que chegou na minha vida. Muito obrigada por esse namorado tão atencioso. Muito obrigada por esse companheiro que está fazendo parte da minha vida. Muito obrigada pela oportunidade de estar namorando. E no começo, gente, você vai se sentir ridícula fazendo isso. Ridícula. Sabe por quê? Você vai estar falando isso mentalmente. Muito obrigado por isso que está acontecendo. Muito obrigado por esse companheiro. E aí a sua emoção vai dizer para você assim: você está agradecendo o quê? Você nunca teve alguém? Você nunca apareceu alguém? Como é que você agora está agradecendo? Que negócio é esse? Vai começar a emoção, né, que é o subconsciente, ela vai começar a tagarelar porque existe lá um código. E ela se sente incomodada quando você manda um código diferente. Não tem problema, vai fazendo. Por mais ridícula que você sinta, vai fazendo, tá? Muito obrigada, muito obrigada. 30 horas por dia, tá? 30, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Vai chegar uma hora que você vai começar a sentir. Você vai começar a sentir uma vibração diferente, uma vibração mais estável, né? Você vai sentir um negocinho abrindo o peito. Legal, começou a entrar. E aí, neste momento que você começa a agradecer, você já está no passo, neste momento que você começa a sentir, você já está no passo de conseguir. Sabe por quê? O cérebro, ele não reconhece quando você está realizando a ação, ou quando você está simplesmente imaginando. Ele não sabe essa diferença. O cérebro emocional, ele só vai pelo sentir. Então, quando você abre o espaço do não, então, imagine que você está fazendo isso, tirando a densidade, empurrando, 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 e vem o espaço do sim. E aí vem o sentimento. Quando vem o sentimento, a tendência é aumentar. Então, quando o sentimento chegar, aumenta e faz mais ainda. Por quê? Para você criar agora a massa formatadora do relacionamento que você quer. Tudo bem? Então, eu vou fazer agora, eu acho que, eu notei aqui o que a gente ia falar, né? Bom, só mais uma coisinha. Eu falei que a gente, né, pensa, sente e age. Legal. Agora, nós temos um mecanismo que se chama de reação. Não é aquela coisa de ação e reação? Exatamente isso. De ação e reação. Então, assim, a gente tem uma ação e imediatamente a gente reage a esta ação. Agora eu estou propondo a você algo diferente. Você tem uma ação aí que já foi feita. Criou uma crença e tem um comportamento interno. Isto é ação. E aí você reage diante desta ação. O que você reage? Você alimenta o pensamento, você vai lá, não considera o que tem, você vai lá, olha, né? E já forma todo um pensamento legal. Então, peraí. Todas as vezes que você agora encontrar alguém e você olhar
Seja lá quem for, você olhar e falar assim, nossa, mas que pessoa bonita, né? Independente se está paquerando ou não. Nossa, que pessoa bonita. Ah, mas será que é honesto? Ah, mas será que é mulherengo? Mas será que é enganador? Será que ele fica paquerando todo mundo? Espera um pouquinho, você vai agir diferente. Você, olha, não tenho nada com isso, deixa, é simplesmente uma pessoa e nada mais. Não tem investigação em cima disso. Então volta e agradece o que você quer. Entendeu? Cada vez que você se perceber num pensamento, porque como você vai estar mais atenta, você vai perceber, homem não presta. Ó, tá vendo? Ó, é todo mundo igual. E aí você ouve os casos, né? Os causos lá das pessoas contando. E aí conta da traição, e aí conta que não veio, aí conta que faltou, e aí conta que não telefonou, enfim. São histórias que a gente ouve. Então, peraí, você vai lá e vai agradecer. Isto não é importante. Isso é uma questão da pessoa. O que eu quero? Fique no que você quer. Eu quero um relacionamento saudável. Eu quero um homem maravilhoso. Muito obrigada. Quando eu tiver esse namorado maravilhoso, como é que eu vou me sentir? Pega a sensação. Entendeu? Então você fica o tempo todo voltada nisso. Quando eu tiver um relacionamento perfeito, ou amoroso lá, perfeito eu não digo, mas saudável, como é que eu vou me sentir? Quando eu tiver um homem que me valoriza, né, um homem que quer estar comigo, como é que eu vou me sentir? Vai pegando a sensação. E aí, gente, você vai vibrando o tempo todo no que você quer e não no que você não quer. Tudo bem? Olha, eu quero que você deixe aí para mim no Face, né? Deixa para mim os comentários aí dessa live, que eu quero ver qual é a sua dificuldade, qual é a necessidade, para a gente colocar temas nisso, porque a minha proposta é curar a sua vida amorosa. Perfeito? Então, para eu poder fazer isso, eu tenho aqui alguns elementos, né, de como mulher, porque mulher também eu aprendi, tenho alguns elementos de consultório, mas eu gostaria de saber os seus elementos, para eu ir lá no ponto certeiro e a gente poder estar saindo desses enguiços, né, e desses ganchos amorosos. Bem, agora eu estou vendo só se eu vou alimentar a criança, tá. Agora sim, quando você está fazendo isso que eu acabei de falar, você vai fortalecer o seu sentimento de ter e de ser. Geralmente, essas crenças que a gente tem, nós falamos logo no começo, elas são feitas no prazo, lá na infância. De uma maneira geral, como nós estamos falando de família, de afetividade, de amorosidade, de um jeito geral é nessa fase de 2 a 6 anos, a maioria. Tá bom? Porque nessa fase a criança é a mãe, não importa menino ou menina, né? Ela é a mãe. E aí a mãe é o primeiro elemento que nós temos no aprendizado de dar e receber. E relacionamento é esse descompasso que a gente tem de dar e receber. Entendeu? Geralmente a mulher dá demais, né? E aí ela fica reclamando que deu, né? Ou então ela dá de menos, porque aí já deu muito, depois não quer mais saber. Então, assim, esse descompasso de dar e receber é do relacionamento. O que nós vamos fazer agora? Já que são as crianças, né, nós vamos fazer um trabalho agora, uma limpeza, né, dessas crianças. Eu vou ver até se eu consigo, mas eu não sei, acho que não. Pôr uma musiquinha aqui pra gente. Mas acho que eu não vou conseguir, não, porque eu teria que... Deixa quieto. Vamos então cuidar dessas crianças e eu vou usar uma técnica de transpessoal, que nós vamos buscar, né, uma mãe de luz. Sabe o que é uma mãe de luz? Imagine, uma mãe de luz, né? Ela é de luz. E por que mãe? Porque mãe tem essa coisa da amorosidade, né? A mãe tem essa coisa do acolhimento, da compreensão. Mãe tem a coisa do amor incondicional e ainda do perdão. E você precisa aprender
Já que se está nesse descompasso do relacionamento, aprender a perdoar a si, né? E as pessoas que estão na volta, né? Principalmente aos pais, aos homens, aos pais, ao seu masculino, né? A sua parte masculina, tá bem? Então, a Vivi já conhece essa técnica, né, Vivi? Então, é uma das técnicas que a gente usa, ela é do nosso trabalho. Então, faz o seguinte, vai sentando, se acomodando. Acho que você está sentado, né? Mas vai se acomodando confortavelmente. Isso. Respirando. E aí você inspira, segura um pouquinho e solta. Inspira e solta pelo nariz. Vamos de novo? Inspira, segura, solta. Isso. Fecha os olhos. Os olhos, o fechar, é só para você ficar em contato com você. Inspira. Isso, segura, solta. De novo, inspirando. Agora, se imagine num jardim. Da forma que você quiser. A conexão está fraca. Se imagine num jardim. E aí, é um jardim pequeno, ele não é grande não. É um jardim pequeno, onde você vai reconhecendo as flores que você tem na volta. E essas são suas. Você tem flores multicoloridas, grandes, pequenas, flores delicadas, né? Então você tem lá rosas, tem lírio, tem margarida, as flores que você quiser. E você fica respirando este ar, enquanto uma luz rosa deste céu, deste sol cor-de-rosa, vai descendo sobre você. E vai banhando o seu mental, entra pelo alto da sua cabeça, vai pegando cada cantinho do seu corpo, cada célula, cada membro, cada órgão, cada espaço. A luz tira a escuridão e vai tirando, ela vai descendo e vai tirando toda a escuridão do seu corpo físico e do seu corpo emocional. E agora vão chegando mães de luz. É mais de uma. Por quê? Ela vai pegando essas crianças nas diferentes fases, de 2 a 6 anos. E elas vão recolhendo essas crianças e vão levando para espaços para atender a necessidade delas. E elas vão sendo conduzidas para playground, para jardins, para creche, para campos, enfim, aonde elas possam ser atendidas na necessidade delas, recebendo carinho, recebendo proteção, recebendo amparo. Vai sendo tirado dessas crianças essa sensação de abandono e de perda, de solidão, de medo. Isto. E elas vão ficar com essas mães de luz e vão ficar brincando nos espaços delas e já sendo atendidas, porque a criança quer brincar. Então elas vão sendo atendidas, vão brincando ao mesmo tempo que as suas questões vão sendo resolvidas. E quando tudo isso passar, quando tudo for retirado, essas crianças voltam para você saudáveis. E aí, a criança saudável, ela é esperta, ela é espontânea, ela é brincalhona, ela é curiosa, ela é saudável, ela é feliz.
neste momento? Isto. E agora, com você, essa semana, a gente vai deixar também uma mãe de luz, para que você seja atendida na sua necessidade de afeto. Porque o que você quer mesmo, e o que todos nós queremos, é felicidade, afeto, carinho, cuidado, proteção. E é isso que essa mãe de luz vai fazer a semana inteira com você. Você vai ficar a semana inteira nesta sensação de bem-estar, de proteção, de acolhimento, de gratidão, de amorosidade. Isto. Você vai respirando agora. E devagar vem retornando ao seu ambiente, acompanhada dessa mãe de luz, com essa sensação de bem-estar. Vai respirando e volte, e vai voltando ao ambiente. E amanhã nós estamos aqui de novo neste mesmo horário. E o nosso tema será o que você busca do relacionamento. O que você quer de um relacionamento. E eu já deixando isso para você que assistiu, se puder, deixa lá as perguntas, deixa os comentários, mesmo de hoje e de amanhã, para que eu possa estar direcionando melhor ainda e atendendo você na sua necessidade. Porque quando eu atendo você, eu me atendo também, já que todos somos um. Um beijo no coração e até amanhã.